Bom dia, bom dia. Meu nome é Max. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso do quadro negro. Bem, eu vou usar o termo quadro negro, mas eu estou me referindo também ao quadro branco, né, e quadros magnéticos, outros que podem ser usados em sala, não necessariamente o quadro de giz. Bem, primeiro eu vou comentar sobre os prós e contras do uso do quadro negro. Introdução. Bem, como pró, eu tenho que é uma ferramenta visual conveniente, né? Por ser grande, por estar na frente, por você poder desenhar. É uma ferramenta educacional econômica, pode ser usada diversas vezes, várias e várias vezes sem perder seu valor. É usada para fazer desenhos, fornece notas de aula para os alunos conseguem copiar com facilidade o que você quer passar. Se você quiser passar uma informação para ele ler em casa depois, ele consegue copiar, né? Todos eles. Uma turma de 20, 30 alunos consegue copiar, por exemplo. Pode ser usada para restaurar a atenção em sala, né? Um exemplo disso é tipo quando o professor entra em sala, escreve, a turma está muito bagunçada, né? Tipo, veio do recreio, alguma coisa assim. A professora escreve tipo silêncio no quadro, ele fica em silêncio, né? Aí as pessoas olham pro quadro, aí começa tipo, realmente, tipo, dá uma atenção, né? Restaura a atenção da sala. E não é necessário utilizar a eletricidade, que é um outro ponto a favor do quadro negro, ou quadro branco, ou outros quadros. Bem, os contras é que fornece uma alta dependência do professor. Você sempre vai depender dele para entender o que está escrito, né? Você depende dos comentários dele em cima do que ele está escrevendo, né? Tipo, sempre vai ter que ter um cara aqui, tipo, falando, não é igual um vídeo que você consegue voltar aí. Bem, não atende às necessidades individuais. O uso do quadro negro, tipo, 30 alunos, se eu escrevo uma coisa, não necessariamente todo mundo vai entender, né? O aluno que está lá atrás, ele não vai entender, ele pode não manifestar isso, então não atende necessidades individuais. Pode tornar a aula uma rotina chata, quando você parte sempre para ficar só em quadro, né? Apresentando definição, exemplo, exercício, definição, exemplo, exercício. Bem, a informação passada não é guardada. Por exemplo, se eu escrevo alguma coisa em sala e apago logo em seguida, isso fica perdido para sempre, né? Não vou lembrar o que exatamente que eu escrevi, diferente do computador, né, às vezes. E está limitada ao grupo presente. Só quem tem acesso à aula enquanto escreveu o quadro vai poder acessar esse conhecimento. Bem, agora sobre o quadro de giz específico, ele solta poeira, né? Pode ser inalado pelo professor e aluno. Aí depende se o giz é antialérgico ou não. Isso é uma outra questão. Bem, agora eu vou apresentar gráficos que comparam o uso do quadro negro na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos. Bem, nesse primeiro gráfico aqui, nós temos uma comparação do uso do quadro negro e do projetor em sala de aula. Na Alemanha, nós temos que o quadro negro é bastante utilizado, né? Ganhando pouco destaque o projetor, mas o que chama atenção, né? O que mais chama atenção nesse gráfico são os dois extremos. Enquanto o Japão utiliza, né, que de acordo com o gráfico, em 100% da aula, e só utiliza o projetor em 6%, tipo, evita o projetor em sala de aula, os Estados Unidos ele está quase 50-50, né? Então ele está tendendo a substituir o uso do quadro pelo uso do projetor, o que marca bastante a diferença. Bem, esse estudo aqui é feito pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, que é equivalente ao Ministério da Educação, né? E temos um outro gráfico que continua comparando esses três países, mas aqui eu estou interessado na porcentagem do que é apagado e do que permanece no quadro até o final da aula. Na Alemanha, né, temos um bom índice de permanência do que não é apagado, mesmo assim continua
apagando bastante. O azul é apagado, né? E o vermelho permanece. No Japão, nós temos pouco conteúdo apagado e muito conteúdo permanece. Isso é uma característica japonesa que eu vou comentar um pouco mais para frente. Já nos Estados Unidos, praticamente 50% do que é escrito é apagado. Então não permanece até o final da aula, não é uma informação guardada, assim, de certa maneira. Agora, a gente tem visto bastante os alunos tirando foto do quadro, né? Então, isso quebra um pouco aquele contra de não ser guardado, mas é uma coisa mais atual. Esses gráficos aqui são de 1944 e 1994 e 1995. Bem, agora, sobre o Japão em específico, eu me surpreendi, né, com os artigos que eu li. Li dois artigos, principalmente. E no Japão eles têm a tradição de considerar o uso do quadro negro uma habilidade fundamental do professor. E recebe o nome de Bansho, essa técnica. Uma das coisas que eles utilizam muito é separar um espaço do quadro para a resolução dos alunos, e utilizam também bastante folhas, materiais dobráveis e cola removível para poder colocar no quadro. Vou apresentar isso um pouco mais para frente. Essa técnica, né, esse termo técnico Bansho, de organização ou escrita do quadro negro, dá certo principalmente por conta de algumas características das aulas de matemática no Japão. Eu vou comentar um pouco sobre essas características das aulas de matemática no Japão, que são um pouco diferentes das brasileiras, não é tão tradicional, para depois explicar mais sobre a técnica. Bem, aqui já é uma primeira figura de como os japoneses utilizam o quadro negro de uma forma mais criativa. Aqui a gente vê, né, as colas removíveis com os papéis. Aqui eu tenho destaque dos resultados. E aqui eu tenho um problema do dia. Está em japonês, né, mas eu vou apresentar mais pra frente uma organização que mostra melhor que aquele é o problema do dia. Bem, as características das aulas de matemática no Japão que eu desejo destacar é que eles trabalham em cima de uma resolução de problemas estruturados. Se você procurar na internet, né, sobre as aulas de matemática no Japão, você vai encontrar principalmente o que eles chamam de aula em 3 partes. Primeiro, o professor ele vai levar um problema para a turma, aí ele vai separar em grupos ou individualmente na turma e vai pedir que o aluno, com os conhecimentos prévios dele, tente resolver esse problema, sem fornecer dicas. Depois ele vai fazer uma discussão, né? Ele conversa com os alunos, confere os resultados, faz pequenas correções em cada grupo e depois ele leva todas as resoluções para o quadro, né? Destacando quais são os grupos que trouxeram cada resolução, quais são as melhores ideias dessas resoluções. Aí ele aproveita os melhores caminhos para chegar numa resolução mais matemática, né? Mais concreta para a turma. Bem, essa resolução de problemas estruturados, como está explicando, o professor ele leva um problema para a turma discute com o professor. Ela tem 2 objetivos principais: criar o interesse pela matemática, através da resolução de problemas, e estimular a prática criativa, que é quando você não, principalmente quando você não fornece o procedimento, né, não fornece o que você tem que usar, tipo, um problema atual, né, da nossa matemática é passar, tipo, primeira definição, aí passa uma fórmula, aí depois vem um exercício e fica claro que é só pegar os dados e colocar nessa fórmula, né, de certa maneira. Isso é um pouco complicado, principalmente em PA, né, PG, a gente vê muito isso. Bem, e além desses 2 objetivos, aqui são destacadas 3 habilidades, né, que é fundamental para o professor de matemática no Japão. A primeira os problemas e atividades devem ser cuidadosamente escolhidos, né, porque a maioria dos problemas que eles levam em sala, aqueles problemas
eu falei que entrar no começo da aula, eles trabalham geralmente em cima de um único problema, só que extenso, tipo, com vários itens, né? Com passo a passo, né? Às vezes eles pedem separado cada passo. Então, geralmente, é em cima de um único problema a aula inteira. E depois vem a discussão. Então, esse ponto de escolher o problema e a atividade é uma habilidade considerada fundamental também. Aí o outro ponto é a discussão extensa sobre a resolução, que eles chamam de, acho que é Neriag, não sei. Neriag? Não sei pronunciar. Mas Neriag, então. Que é um termo técnico também, né, de lá, não tem uma tradução específica para o português. E significa principalmente a mediação. Você conduzir o aluno, né, analisar as respostas dos alunos e mostrar para eles as respostas de outros alunos, para eles discutirem entre si também. É como você vai fazer a mediação para levar geralmente para a resposta que você deseja, né? E a ênfase no quadro, a ênfase no uso do quadro negro, que eu estou comentando, né, desde cedo, que é o Banshō, que também é considerado uma habilidade fundamental dos professores. Bem, essa estrutura foi criada principalmente a partir dos anos 70 e 80 no Japão, onde ocorreu uma reforma na educação matemática. Bem, agora eu vou falar um pouco mais sobre o Banshō, né, que é a técnica de escrita. Bem, primeiramente, vou falar rapidamente. O Banshō ele é dividido em 4 níveis. No primeiro nível, o professor é níveis do professor, tá? No primeiro nível, o professor ele consegue registrar informações da aula. Ele não organiza muito bem o quadro ainda, mas ele é atento a destacar informações importantes. Aí eu trago um exemplo aqui do... É porque não tá, né? Esqueci a fonte desse, é do Makoto Yoshida, na apresentação dele. Aqui a gente vê um problema do dia. Aqui a gente vê o problema do dia sendo destacado, né? Só que não está muito organizado. Aí aqui também tem o uso de materiais movíveis. E aqui a gente vê a informação destacada, só que está bem desorganizado, né? A informação. Bem, aí o segundo nível, o professor ajuda os estudantes a ver conexões entre diferentes partes da aula e o progresso da aula, né? É aquele quadro que você consegue, tipo, né, começar de um problema mais simples e evoluindo até você chegar na conclusão que você deseja, por exemplo. O professor consegue apresentar um sumário da aula e um sumário da resolução desses exercícios. E tem um fluxo coerente de aula, não mistura, tipo, coisas que deveriam vir antes com coisas que vêm depois, né? Consegue conduzir coerentemente. Bem, o nível 3, ele compara e discute ideias dos alunos. Ele começa a trazer os alunos para o quadro para resolver esse problema. Bem, soluções e ideias diferentes são discutidas. Ajuda a organização do estudante. O estudante começa a se acostumar com a organização do quadro e se organiza melhor as suas notas de aula, né? Organiza melhor o próprio material de estudo em casa. E nesse nível, o professor já separa espaços para cada parte da aula e resolução dos alunos. Aí aqui tem um exemplo também do Makoto Yoshida, né? E aqui eu tenho aqui um quadro, né, representação de um quadro, e aqui ele está separando os espaços, né, de cada parte da aula. Aqui seria o problema do dia, né, Today's Story Problem. Aqui tem o conhecimento a priori, né? Aqui você primeiro pode desenhar ou escrever comentários dos alunos, que são os primeiros comentários que surgem para trazer ideias dos alunos. Aqui você coloca a pergunta, né? Além do problema, tem a pergunta do problema. Aqui você coloca o desenho do aluno. Aqui, né, você separa o espaço pelas expressões matemáticas dos alunos.
E aqui os alunos trazem suas ideias e apresentações, né? A ideia é essa, que você leva o problema para o aluno, os alunos separam em grupo. Geralmente é muito utilizado no Japão as cartolinas, como vou mostrar um pouco mais adiante. Vou dar um espaço para exemplificar isso que eu falei. Quando separa em grupo, é muito comum que cada grupo receba uma cartolina ou individualmente cada aluno resolva em papel. Aí, além disso, eles são chamados em quadro para expor suas ideias e explicar para os outros, né, como foi feito isso. Aí, uma das coisas do Japão, especificamente, né, é que eles não apagam esses comentários dos alunos. E é considerado parte da aula, é considerado um desenvolvimento do conteúdo, esses comentários deles. Bem, aí aqui, né, como a gente viu, tem um espaço diário, e ali no canto deveria estar o problema do dia, né, mais para lá. Bem, agora o quarto nível, a gente vai ter que ele aprimora a reflexão sobre o conteúdo. As ideias dos estudantes são todas registradas no livro, no material, na ideia de não apagar o que o estudante escreveu. O plano de aula é bem elaborado, ele passa, nesse quarto nível, o professor ele não apaga o que ele escreve, ele tende a não apagar o que ele escreve. E aqui ele consegue, né, trazer, além das 3 habilidades essenciais, né, que é trazer um bom problema, mediar a turma e organizar o quadro, ele consegue realizar isso bem. E aqui, além de tudo, ele consegue escrever o quadro, né? Ele consegue imaginar o quadro no caderno antes de levar para a sala. Ele consegue trazer ideias do que vai acontecer durante a aula, sem precisar ficar improvisando, né? Ele traz as coisas mais planejadas. Aí aqui eu tenho mais alguns exemplos. Agora, no Canadá, esse bancho ele é uma técnica que foi popularizada, né, para outras partes do mundo. Aí aqui eu tenho 6ª e 7ª série no Canadá, em Vancouver. Aí aqui eu tenho um problema que a professora trouxe, escrito grandão, problema. Aí aqui diz que os estudantes precisam organizar uma noite da família, uma noite matemática da família, algo assim, na escola. Aí baseados em formulários preenchidos, 165 pessoas vão para essa noite, né? Vão para essa noite. Então, ele pergunta como que eu consigo organizar, né, quantas pessoas vão estar sentadas em mesas em grupos de 6. Né, e quantas mesas os estudantes precisam arrumar. Aí aqui, o primeiro ponto aqui são os primeiros comentários dos alunos, as primeiras ideias que surgem em sala. Então ela já destaca aqui para dar ideia do que os alunos devem fazer. E aqui são as soluções dos alunos. E aqui é um sumário, geralmente é o sumário da aula, um passo a passo de como resolver esse problema, que é elaborado com o professor e com os alunos. E aqui mais um exemplo do Canadá, de Toronto. Bem, aqui eu não consegui dar o zoom no problema em questão, mas eu acredito que é uma soma repetida. Os estudantes chegam à conclusão que seria melhor utilizar a multiplicação. Aí aqui eu tenho o problema do dia, aqui as perguntas, né, os primeiros comentários que surgem sobre esse problema, considerando os comentários dos alunos, as resoluções dos alunos, e aqui embaixo os comentários do professor, né, o comentário dos alunos. E aqui eu tenho algo muito interessante, que é após esse problema, os alunos eles fazem comentários, né, sobre como poderiam ter feito isso mais fácil, né, como poderiam facilitar esse problema. Aí ele fala aqui, né, repetição, adição repetida é menos efetivo do que a multiplicação, né?
retorne menos do que a multiplicação. Se ficar somando, demora mais do que a multiplicação. Deve ser nesse sentido. E depois ele também outro comentário, né, sobre como encontrar a solução mais rápida e mais eficiente. E aqui a gente também tem os nomes dos alunos, né, que fizeram esses comentários. E é sempre destacado pelo professor. Aí esse é um exemplo da aplicação da técnica japonesa Bancho, né, que é considerada uma habilidade fundamental do professor. Bem, aqui eu tenho minhas referências, né, os gráficos foram tirados desses estudos do Departamento de Educação dos Estados Unidos. Aí tem também o professor Yoshida e o Takahashi, né? E o Takahashi ele vai explicar sobre as características das aulas japonesas que eu apresentei mais cedo. Bem, é isso. Para mais exemplos, eu coloquei essas imagens aqui que eu peguei, que na verdade foram no Twitter. Eu coloquei hashtag Bancho no Twitter e apareceu muitos exemplos em todo mundo, assim, é bem interessante, vale a pena conferir. Bem, e é só isso.